A ideia de Deus para Israel era que eles seriam governados pela sua voz, coisa que o povo na verdade nunca gostou. Mas enquanto a vontade deles de ter um rei, como vai acontecer em 1 Samuel, não tinha acontecido ainda, eles clamavam ao Senhor e Deus enchia homens e mulheres do seu espírito para tomar providências ali necessárias àquelas circunstâncias. Daí Juízes teria mais a ver com alguma coisa parecida com ser profeta, com ser possuído de poderes dados pelo Altíssimo, semelhantes inclusive, embora bem mais empobrecidos, né, àquilo que Moisés recebeu e Josué recebeu. Eles ouviam a voz do Senhor, tinham orientações do Senhor, o desejo de Deus de governar o seu povo diretamente e continuamente. É o sonho que Deus ainda está tentando realizar em nossas vidas, não é verdade? Nós somos um povo que deveríamos ser conhecidos por sermos cheios do Espírito Santo, mas a gente fica se prostituindo com ideologias, com politicagens, com cientificismos. Todas essas coisas poderiam ser instrumentos para nós, mas a gente faz delas a nossa razão, não o nosso meio, mas a nossa razão de viver. Mas o sonho de Deus ainda hoje é ser Deus em nós. E aqui eu estou falando para aquele ou aquela que tem que ouvir. E não para o mundo inteiro. Deus está salvando o mundo inteiro. Mas aquele que tem de ouvir essas palavras que está deste pobre ser, precisa compreender que o sonho de Deus para mim e para você que está me ouvindo e me vendo é nos encher do seu espírito para que Ele possa falar conosco diretamente e possa falar conosco continuamente, porque é isso que a gente vai vendo em Juízes. Deus ali disponível para falar e o povo sempre se esquivando, né? Logo, logo a gente já vai ver no livro como que eles vão se envolvendo com os costumes dos povos cananeus. Essa triste realidade de um povo que, apesar de ser de Deus, decide não conhecê-lo e acaba caindo em práticas que o Senhor abomina, né? E aí você vai ter essas muitas dinâmicas, né? Há muitas vezes isso na história, isso acontece nos nossos dias, no Brasil em tempos de pandemia. Um povo que, apesar de ser de Deus, o que é ser de Deus? É de ter essa consciência, porque todos são de Deus, Ele sabe como vai salvar a todos. Mas há um povo que Deus elegeu para ter consciência disso e para semear isso, né? Semear, não é pregar nem impor. E é esse povo que se sabe de Deus, que tem essa consciência que é de Deus, frequentemente escolhe não ser de Deus, não conhecê-lo. Então, eu sei que eu sou de Deus, mas eu vou escolher não segui-lo. E a gente vai se escondendo nas nossas idolatrias, nos nossos cientificismos. E aqui eu não estou falando contra o conhecimento, eu estou falando de você se esconder de Deus por meio do conhecimento. Aliás, é uma interpretação muito errada, né, que os teóricos das universidades fazem da filosofia. Eles acham que Deus puniu a humanidade pelo seu desejo de conhecimento. E na verdade o texto mítico do Gênesis vai falar que o grande problema que tinha naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, então não era a árvore do conhecimento, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que é conhecer o bem e o mal? Conhecer o bem e o mal é duvidar de Deus. E aqui, quando eu falo de confiar em Deus, eu não estou falando esse sonho de pastores e sacerdotes em geral. Confiar em Deus é confiar em mim. O presidente do Brasil é uma autoridade instituída por Deus, confie. Não estou falando disso, eu estou falando de outra coisa. Estou falando de a gente se relacionar com Deus e termos uma terrível dificuldade de confiar nesse Deus que se revelou a nós graciosamente. Já tenho dito em outros lugares, mas volto a repetir. Não tinha nada de errado com o fruto proibido do Jardim do Éden. Um dia Deus ia chegar para Adão e Eva e falar: vocês confiaram em mim? O proibido era desconfiar de mim. Vocês confiaram em mim? Querem me consultar acerca disso? Vamos jantar fruto proibido hoje, porque a questão está mais na consciência do que na externalidade do fruto. Não tinha nada no fruto, por isso que ele está inclusive contado de maneira mítica. Nem era um fruto, nem era uma fruta, era um estado de espírito. O Senhor nos deu tudo. Quer conhecer?
Por que não consultaram o Senhor no conhecimento que iria nos mostrar as realidades e os mistérios da existência? Não. Eu vou lá comer do fruto que ele, que me deu tudo, disse, só isso aqui que eu não quero que vocês mexam. Né? E aí isso vai se repetindo humanidade afora. E Juízes é mais uma repetição dessa questão de um povo que é de Deus, mas o tempo todo desconfia dele porque prefere confiar na materialidade das coisas. Prefere confiar na eficiência das suas ações, na sua capacidade cultural. E Deus não tem nada contra as nossas construções culturais. Ele só queria ser o Senhor sobre aquele aos quais ele se revelou. Esse povo que recebeu graciosamente a consciência de ser de Deus, decide não conhecê-lo. Decide não conhecê-lo. E qual é a consequência de um povo que recebe de Deus a graça de saber-se dele e decide não conhecê-lo? É partir de maneira mais pervertida em relação aos costumes dos povos. As pessoas mais abomináveis, as pessoas mais terríveis, eu estava conversando agora de manhã com minha esposa e minhas filhas, minha filha e filho, né? 2 deles que estavam lá em casa agora de manhã. E a gente conversando sobre até familiares que se sabem de Deus e que ficam zombando da Covid-19. E aí alguns perguntaram assim, puxa, mas por que Deus protegeu uns e não protegeu outros? Essas perguntas filosóficas que nos pegam em tempos de crise, eu estava dizendo exatamente isso. Deus está sempre protegendo. A uns ele protege por via da morte, a outros ele protege porque as pessoas ainda têm coisas a fazer em relação a essa revelação que os israelitas receberam. Elas precisam fazer algo, então Deus vai protegê-las da morte. O problema é que algumas dessas pessoas que morreram não precisavam ter morrido agora. A prudência as salvaria. Mas ficaram zombando em nome de questões ideológicas para defender um presidente que não sabe nada nem da educação física que ele cursou, mas cisma que é médico, que é professor, que é moralista, que é sacerdote, que é Messias, aí quer mudar as coisas no chute, né? E tem uma outra turma que, mesmo tendo consciência de ser de Deus, prefere se entregar a esses ídolos político-ideológicos. E essas pessoas não vão deixar de ser de Deus, mas com elas Deus vai tratar igual ele tratou com Israel. Vocês não vão morrer de Covid não, porque eu tenho uma missão para vocês aqui nessa terra. Mas vocês vão pagar pela ignorância de vocês, já que essa é a linguagem que vocês entendem. Porque essa é a verdadeira tragédia. É você estar sendo livrado da Covid-19 e usar disso para se tornar um ser mesquinho, moralista, fundamentalista, sem misericórdia nenhuma, zombando de quem tem compaixão, de quem está lutando, gente acreditando que os médicos estão contaminando as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. E o castigo virá. Você pode até não morrer de Covid-19, mas você vai entender essa linguagem rigorosa da graça de Deus. É rigorosa porque ele graciosamente se revela a você e você perversamente se utiliza dessa revelação de Deus para adorar ídolos político-ideológicos. Então, de Covid talvez você não vá morrer, mas você não vai deixar de aprender a ter consciência. Eu não sei que linguagem Deus vai ter que usar com você, mas você vai aprender a ter consciência. Agora, quanto aos prudentes, seja prudente. Pare com isso, a coisa é séria. O mundo está tendo de se haver com essa doença. Não interessa como isso foi feito, como isso veio, a onda está aí. E Deus tem aparecido de maneira graciosa, como eu já disse, levando uns, mas te dando a chance de crescer em consciência. Para de ser escriba, fariseu, moralista, com essa arrogância satanosa de ser de Deus. Se ser de Deus, se a consciência de que você é de Deus está te transformando em Satanás na vida dos outros, você pode ter certeza, você não vai passar impune. E aí, Juízes vai se transformar em juízo de Deus sobre a sua vida. Porque a gente vai vendo isso, né? E está muito difícil ver isso. Eu estava conversando com a minha família hoje de manhã acerca disso, de que muita gente boa de Deus, gente boa porque é Deus na vida dessas pessoas, está sendo demônio na vida dos outros.
E aí você que adora tanto falar que Deus é justo, de fato ele vai ser justo como você pensa que seja justiça. Mas ele vai ser justo assim na sua vida. Essa é a palavra para aqueles duros de coração, apesar de terem recebido a consciência de serem de Deus. Para você que recebeu a consciência e tem desenvolvido a humildade, bem-vindos, estamos na mesma luta. Mas para você que é de Deus, mas nem sabe disso, eu só tenho uma coisa a dizer para você. O Deus dos juízes está aí te guardando, te protegendo e dizendo: vá por aí, eu não falei nada com você, mas você me é muito amado, nem sabe disso. Agora, para os teimosos vai acontecer isso. Muitos cananeus foram salvos. Por que eu sei disso? Porque Deus salvou essa gente mesquinha que poderia andar com ele, mas preferiu desenvolver métodos e técnicas, se tornando pessoas mais pagãs do que aqueles povos que eles imaginavam serem pagãos. Não ficará sem castigo. Então essa nossa introdução traz essa mensagem dupla. Alegria e esperança para todo aquele que se sabe de Deus e que anda conforme a vontade de Deus, ou para aquele que não se sabe de Deus, mas tem sido Deus em caráter na existência. Esperança para você. E juízo, cuidado, aviso para aqueles que se sabem de Deus e têm transformado isso numa perversa defesa político-ideológica. Você sabe quem você é diante de Deus. Pegue essa mensagem, seja para se arrepender, seja para aumentar a sua esperança. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.